Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 4, 5 e 6 de 1 Timóteo. Vamos estar terminando de ler este livro, vamos ver o que o Senhor nos prepara através dele. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez a sua orientação, Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 4 aqui a gente vai estar olhando que o apóstolo Paulo vai estar orientando a respeito de doutrina de demônios. Enfim, ele dá umas pistas aí e vamos ver no que ele está tratando este assunto. Então vamos lá. No capítulo 4 fala assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Enfim, como a gente vale a pena lembrar que o sacerdote Levítico, lá que o Senhor instituiu, ele tinha família, tinha esposa, enfim, ele tinha uma família. Enfim, o Senhor, primeira coisa, quando instituiu ali Adão e Eva, ele falou para ele, ó, multiplique-se, enfim. E aqui a gente vê que tem homens aí que proíbem o casamento até em denominação. E também proíbem o consumo de alimento, enfim, tem alguns alimentos aí que o povo fala, ó, não pode comer, e o próprio Senhor foi quem fez tudo e tudo se fez bom, digamos assim, tudo ficou bom, como o Senhor fala. É, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido em ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com a verdade da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Bem provável que o Timóteo ele era um jovem, enfim, como ele estava instruindo. Olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Enfim, as pessoas às vezes menosprezam pessoas aí que têm um conhecimento na palavra e Deus deu um dom aí, e pessoas só por ser jovem elas desprezam. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública das Escrituras e à exortação e ao ensino. Enfim, Paulo orientando para que se dediquem à leitura da Escritura pública, enfim, publicamente está sempre lendo. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. Enfim, é doutrinas aí que o Senhor nos deixa aí para nós estar olhando com atenção. No capítulo 5, não repreenda asperadamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas uma viúva tem filhos ou netos que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Está tratando da viúva nesse contexto que nós vamos estar lendo. A viúva realmente necessita
necessitada e desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viúva, está morta. Deles estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Enfim, está falando aí de pessoas aí viúvas, ali como a gente vê. Agora tem mulheres que morre o marido e daqui a pouquinho elas já, viúvas, né? Está tratando de mulheres, enfim, já acha um outro companheiro aí, daí já é por conta dele e sucessivamente o homem também. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nesta lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Enfim, é um perigo muito grande aí. Viúvas novas aí têm que estar dedicadas ao Senhor, como o próprio apóstolo Paulo orienta. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, pois as Escrituras diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos a que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Olha aí, um ensinamento ele está dando para não se precipitar, colocar as mãos aí antecipadamente, sem saber o que está acontecendo, para que não seja participante aí de pecado dos outros. Conserve-se puro. Não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são não podem permanecer ocultas. No capítulo 6, todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por ele menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam dos seus serviços são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Agora ele vai estar falando sobre dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Enfim,
Aí também está um detalhe para estar se observando. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejam todos satisfeitos. Enfim, o próprio Cristo nos ensinou esse detalhe. Se nós tivermos o que comer, o que vestir, dar por satisfeito. Os que querem ficar ricos caem em tentações, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Enfim, o dinheiro aí traz aí sofrimento também. Mas enfim, a gente também precisa de um dinheirinho para a gente estar comprando um alimento e tá se movimentando aqui nesta terra. Enfim, a gente precisa trabalhar também, né? Vocês, porém, homens de Deus, fujam de tudo isso e busquem a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que é a tudo da vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo, guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele seja honra e poder para todo o sempre. Amém. Esse é o nosso Cristo Jesus. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que em tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Desta forma, eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé. A graça seja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Enfim, ali dá para entender ali que também hoje a gente tem que ficar um pouco longe dessas conversas aí inúteis, aí profanas, que não levam a nada. Enfim, ficar só com o que a gente tem da palavra do Senhor, que é ela aí que vai estar nos justificando, vai estar nos defendendo e vai estar nos acusando também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!